A chuva caía com uma violência quase pessoal naquela tarde de novembro, como se o céu mesmo quisesse se juntar à humilhação. Helena Silva, 32 anos, estava de joelhos na calçada encharcada, recolhendo os poucos pertences que haviam sido jogados sem cerimônia pela porta de serviço da mansão Mendes. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma raiva contida que ardia tão quente que transformava a chuva gelada em vapor invisível. Uma fotografia emoldurada de sua mãe flutuava numa poça. Ela a resgatou rapidamente, limpando o vidro contra seu uniforme de empregada doméstica agora arruinado. Atrás dela, a porta de serviço se fechou com um golpe seco que ressoou como um veredicto final. 5 anos. 5 anos acordando antes do amanhecer, dobrando lençóis com precisão militar, servindo jantares para investidores milionários, enquanto seu próprio estômago roncava de fome. 5 anos de excelência invisível, cumprindo cada ordem com eficiência impecável, transformando-se num fantasma silencioso que mantinha aquela mansão funcionando como um relógio suíço. E tudo havia terminado por uma acusação falsa. Um relógio de ouro que ela jamais tinha tocado, uma mentira conveniente sussurrada pela nova namorada do patrão, uma modelo de 22 anos que via ameaças em qualquer mulher que passasse mais de 5 minutos perto de Ricardo Mendes. Helena se levantou devagar, as pernas tremendo, mas firmes. A água escorria por seu rosto, misturando-se com lágrimas que ela se recusava a reconhecer. Através da cortina de chuva, viu a silhueta de Ricardo na janela do 2º andar. Ele segurava uma taça de vinho, observando-a com aquela indiferença característica que reservava para coisas que considerava insignificantes, recibos, contratos menores, pessoas que trabalhavam para ele. Seus olhos se encontraram por um segundo. Naquele instante, algo mudou no ar. Helena não suplicou, não gritou, não baixou o olhar como fizera 1000 vezes antes. Em vez disso, fez algo completamente inesperado. Tirou um pequeno caderno encharcado da bolsa, arrancou uma página e escreveu algo com mão firme apesar da tempestade. Dobrou o papel com cuidado deliberado, guardou-o no bolso interno da jaqueta e olhou para a janela uma última vez. Dessa vez, foi Ricardo quem desviou o olhar primeiro. Helena pegou sua mala quebrada, cujas rodinhas arrastavam ruidosamente sobre o pavimento molhado, e caminhou até o ponto de ônibus sem olhar para trás. No papel molhado que carregava perto do coração, havia escrito apenas 3 palavras: Mendes Tech Corporation. Enquanto o ônibus noturno a levava de volta ao bairro da Bela Vista, Helena apoiou a testa na janela fria e fechou os olhos. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia com certeza absoluta que essa não era uma derrota. Era o começo de algo muito maior. A mulher que desceu do ônibus 1 hora depois já não era a mesma que havia subido. A Helena, que caminhava pelas ruas familiares de sua infância, carregava algo novo nos ombros. Propósito. Puro, cristalino, inquebrantável propósito. Helena acordou no sofá gasto de sua irmã mais nova, com o pescoço dolorido e o som de crianças brincando atravessando as paredes finas do apartamento. A luz cinza do amanhecer filtrava pelas cortinas rasgadas, iluminando uma sala que continha vidas demais em espaço de menos. Bom dia, mana. Sofia apareceu na porta da cozinha carregando o filho de 2 anos no quadril. Tem café, mas é requentado do de ontem. Helena se sentou esfregando os olhos. Todo o seu corpo doía, como se a chuva da noite anterior tivesse penetrado até os ossos. Cadê o Luiz? Saiu cedo. Turno dobrado na obra. Sofia colocou o menino no chão e sentou-se ao lado de Helena. A gente precisa conversar. Helena conhecia aquele tom. Era o mesmo que Sofia usara quando o marido perdeu o emprego, quando descobriram que estava grávida do terceiro, quando o proprietário ameaçou com despejo. Era o tom de más notícias que haviam se tornado familiares demais. O restaurante do pai, começou Sofia torcendo as mãos. O boteco da família. Fechou de vez semana passada. As dívidas eram grandes demais. E toda a grana que a gente investiu, todas as minhas economias. Helena completou a frase sentindo o estômago afundar. Os 15 mil reais que emprestei para vocês. Desculpa demais.
A gente tentou salvar, Helena, tentou mesmo. Mas sem as suas economias desses 5 anos, a gente nunca teria nem conseguido tentar. E agora, a voz de Sofia se quebrou. Agora você não só perdeu o emprego, perdeu todo o seu dinheiro também. Helena olhou pela janela para a pracinha onde brincavam quando crianças. Um grupo de pombos bicava migalhas perto de um banco quebrado. Sentiu uma risada amarga subir pela garganta, mas a conteve. Não havia espaço para a autopiedade. Nunca havia. Tenho que arrumar trabalho, disse finalmente. Hoje mesmo. Durante as 2 semanas seguintes, Helena bateu em portas. Visitou agências de emprego em 3 bairros diferentes. Preencheu formulários até os dedos calejarem. Mas toda vez que mencionava seu último emprego, a mesma cena se repetia. Uma ligação para o número de referência, uma pausa constrangedora, uma desculpa educada. Ricardo Mendes, com a mesquinharia característica de homens pequenos em posições grandes, havia se certificado de que nenhuma agência respeitável a contratasse. Quando perguntavam sobre ela, simplesmente insinuava problemas de confiabilidade, sem dar detalhes concretos. Vago o suficiente para evitar um processo, danoso o suficiente para arruinar suas chances. Na 3ª semana, Helena estava sentada num banco do Parque da Luz, contemplando a última nota de R$ 10 que restava na carteira, quando uma mulher idosa sentou-se ao seu lado. Parece perdida, filha, disse a mulher, alimentando pombos com pão velho. Helena a olhou. Devia ter uns 60 anos, com mãos nodosas e olhos que haviam visto sofrimento demais para serem ingênuos, mas que ainda mantinham uma centelha de calor. Não perdida, respondeu Helena. Só reavaliando o mapa. A mulher riu, um som como sininhos enferrujados. Que jeito bonito de dizer que você está no fundo do poço. Me chamo Dona Carmen, e você é nova por aqui, embora seu rosto me pareça familiar. Cresci na Bela Vista, na rua 13 de Maio. Ah, a filha mais velha do Silva. Os olhos de Dona Carmen se iluminaram. Sua avó e eu éramos amigas. Ela fazia as rendas de bilro mais lindas que já vi na vida. Você ainda tem elas. Helena assentiu, lembrando-se das caixas no apartamento de sua irmã, cheias de trabalhos artesanais que sua avó criara. Rendas trabalhadas com técnicas ancestrais, cada fio contando uma história, cada padrão preservando conhecimentos transmitidos de geração em geração. O que você faz agora? Perguntou Dona Carmen. Nada, admitiu Helena, sentindo o peso daquela palavra. Absolutamente nada. Então tem tempo. Vem amanhã na cooperativa de artesãs na Rua Rocha. Precisamos de mãos que entendam o valor do trabalho honesto. Não paga muito, mas é alguma coisa. Helena quis rir da ironia. Depois de 5 anos trabalhando para um milionário, voltava ao que sua família fizera por gerações. Mas, em vez de riso, sentiu algo diferente borbulhar no peito. Uma curiosidade ardente. Que tipo de trabalho? Recuperamos técnicas tradicionais. Bordado, renda, cerâmica, coisas que o povo esquece nesses tempos modernos. Dona Carmen se levantou, sacudindo as migalhas. Mas te aviso, é trabalho puxado e as clientes podem ser exigentes. Se vier, vem pronta para aprender, não para ensinar. Naquela noite, Helena tirou as rendas de sua avó das caixas empoeiradas. Estendeu-as sobre o sofá sob a luz amarelada da lâmpada, traçando os padrões com os dedos. Cada desenho era uma linguagem silenciosa. Cada cor, uma palavra numa conversa que atravessava o tempo. Sua avó costumava dizer: as mãos que criam beleza nunca conhecem a verdadeira pobreza. Helena nunca tinha entendido essas palavras. Sempre lhe pareceram o consolo vazio de alguém que nunca precisara escolher entre orgulho e sobrevivência. Mas naquela noite, com os dedos acariciando os fios macios, começou a vislumbrar um significado mais profundo. Talvez a riqueza nem sempre se medisse em contas bancárias. Talvez houvesse outras formas de valor que ela passara 5 anos ignorando enquanto lustrava pisos de mármore numa mansão que jamais seria sua. No dia seguinte, Helena chegou à cooperativa 1 hora mais cedo. O prédio era modesto, com paredes de tijolo desgastado e janelas que precisavam de conserto. Mas quando entrou, ficou sem fôlego. O interior era um festival de cor e vida.
Dezenas de mulheres trabalhavam em diferentes estações, algumas tecendo em teares tradicionais, outras pintando cerâmica com precisão microscópica, um grupo no canto bordando peças com linhas que pareciam capturar a luz do sol. O ar cheirava a tintas naturais, a madeira fresca, a café recém-passado. Dona Carmen a viu entrar e sorriu. Chegou cedo, bom sinal. Vem, vou te apresentar para as outras. Durante as horas seguintes, Helena conheceu mulheres cujas histórias eram variações da sua. Mães solteiras, viúvas, imigrantes, sobreviventes. Cada uma havia encontrado seu caminho até a cooperativa através de circunstâncias difíceis. E cada uma tratava seu trabalho com uma dignidade feroz que Helena reconheceu imediatamente. O primeiro mês é experiência, explicou Dona Carmen. Vamos te ensinar técnicas básicas. Se mostrar talento e dedicação, fica. O pagamento é mínimo no começo, mas dividimos igualmente os lucros quando vendemos peças. Helena assentiu, arregaçando as mangas. Quando começo? Agora mesmo, filha. Agora mesmo. O primeiro mês na cooperativa foi uma revelação silenciosa. Helena descobriu que suas mãos, treinadas durante anos para dobrar lençóis e servir pratos com precisão militar, tinham uma memória mais profunda. Quando seus dedos tocaram a almofada de renda pela primeira vez, algo ancestral despertou, como se as habilidades de sua avó estivessem dormentes em seu DNA, esperando o momento certo para florescer. Você tem mãos de artesã, comentou Beatriz, uma mulher de 40 anos especializada em bordado Richelieu. Dá para ver que isso não é novo para você. Minha avó, explicou Helena enquanto seus dedos trabalhavam a linha com crescente confiança. Eu ficava observando ela por horas quando era criança. Nunca pensei que estava prestando atenção. As meninas sempre prestam mais atenção do que os adultos acham. Beatriz sorriu, suas próprias mãos voando sobre o tecido com velocidade hipnótica. Minha filha tem 8 anos. Ela me vê trabalhando e diz que quer ser médica, que essas coisas são do passado. Mas eu vejo ela brincando e ela já cria padrões com as bonecas dela. O conhecimento vive na gente mesmo sem saber. Durante os intervalos, as mulheres compartilhavam café aguado e pão doce. E suas conversas se tornaram a educação que Helena nunca recebera. Aprendeu sobre mercados, sobre clientes, sobre o delicado equilíbrio entre preservar tradições e adaptar-se aos gostos modernos. O problema, explicava Dona Carmen numa terça-feira chuvosa, enquanto todas se abrigavam do temporal, é que as empresas grandes querem o que a gente faz, mas sem entender o que significa. Copiam nossos desenhos, produzem em massa com máquina e vendem pela metade do preço. Os clientes não sabem a diferença até o bordado desfiar depois de 2 lavagens. E não podem fazer nada? Perguntou Helena. Contra empresas com exércitos de advogado. Beatriz bufou. Somos artesãs, não guerreiras jurídicas. A única coisa que podemos fazer é manter nossa autenticidade e torcer para os clientes certos nos acharem. Aquela conversa plantou uma semente na mente de Helena. Durante as noites no apartamento de sua irmã, depois que todos dormiam, tirava o caderno onde havia escrito o nome da Mendes Tech. Começou a anotar observações, fragmentos de memórias das conversas que ouvira durante 5 anos. Ricardo Mendes era brilhante em tecnologia, mas culturalmente cego. Helena o vira fracassar repetidamente quando tentava se expandir além de sua zona de conforto. Seu último projeto, segundo se lembrava de ter ouvido, era entrar no mercado de produtos lifestyle sustentável. O futuro é verde e autêntico, costumava dizer em seus jantares de negócios, repetindo frases que claramente lera em alguma revista de tendências. Mas Ricardo não entendia o que significava autêntico. Para ele, era só mais uma palavra da moda que poderia comprar com verba de marketing suficiente. Uma tarde, enquanto Helena aperfeiçoava um padrão de renda particularmente complexo, uma mulher jovem entrou na cooperativa. Vestia roupas de escritório caras e saltos que ressoavam nervosamente contra o piso de cimento. Parecia um peixe fora d'água. "Posso ajudar?" perguntou Dona Carmen. A mulher olhou ao redor com olhos arregalados, claramente fora de seu elemento. "Eu tô procurando Helena Silva." Todas as cabeças se viraram.
Helena deixou a almofada de renda e se aproximou, sentindo o coração acelerar. Sou eu. A mulher a olhou com um misto de alívio e nervosismo. Preciso falar com você, em particular. Sentaram-se num pequeno café ali perto, onde a mulher pediu um cappuccino caro que mal tocou. Helena observou como as mãos da visitante tremiam ligeiramente em volta da xícara. Me chamo Patrícia, disse finalmente. Trabalho como assistente executiva na Mendes Tech. Melhor dizendo, trabalhava com você. A gente se conheceu na festa de Natal 2 anos atrás. Helena se lembrou vagamente da jovem que ajudara a servir naquela noite, uma recém-formada, que parecia perdida entre os executivos bêbados. O que você quer, Patrícia? Te avisar. Patrícia baixou a voz. Ricardo Mendes está com problemas, grandes problemas. A última linha de produtos dele, esses artigos étnicos autênticos que ele lançou 3 meses atrás, foi um desastre completo. Os consumidores odiaram. Disseram que eram ofensivos, que não tinham alma, que era apropriação cultural barata. E isso me importa porque ele está desesperado. Tem uma empresa internacional, Green Life Global, que estava quase fechando um contrato de distribuição de 50 milhões de reais. Mas depois do fracasso, ameaçaram se retirar a menos que ele prove que consegue produzir produtos culturalmente autênticos verificáveis. As palavras exatas deles. Helena sentiu algo se mover no peito. Uma peça do quebra-cabeça que não sabia que estava montando acabara de cair no lugar. Por que você está me contando isso? Patrícia a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez. Porque eu te vi naquele dia, quando ele te botou para fora na chuva. Vi como você olhou para ele. E soube naquele momento que você era mais forte que todos nós juntos. Fez uma pausa, seus olhos brilhando com algo que parecia admiração. Além do mais, estou cansada de trabalhar para um homem que trata as pessoas como peças descartáveis. Se tiver um jeito de você conseguir o que merece e ele aprender uma lição, eu quero ajudar. O que você ganha com isso? Consciência limpa. Patrícia sorriu fracamente. E talvez, se você um dia precisar de alguém que conhece o lado de dentro das empresas, um favor futuro. Helena estendeu a mão sobre a mesa. Patrícia a apertou, e naquele aperto havia um entendimento silencioso entre duas mulheres que haviam aprendido a navegar em mundos não projetados para elas. Naquela noite, Helena não dormiu. Preencheu páginas inteiras de seu caderno com planos, ideias, possibilidades. Pela primeira vez desde que fora demitida, sentiu algo mais do que simples determinação cega. Sentiu estratégia. O segundo mês na cooperativa trouxe um aprendizado acelerado. Helena absorvia conhecimentos como terra seca, absorve a primeira chuva depois da estiagem. Aprendeu a distinguir algodões de diferentes regiões pelo tato. Memorizou os significados simbólicos de dezenas de padrões tradicionais. Descobriu que cada técnica de tingimento natural produzia cores únicas que as fábricas nunca conseguiriam replicar exatamente. Mas mais importante ainda, aprendeu a escutar as histórias. Cada peça conta alguma coisa, explicou Maria, a ceramista mais velha do grupo, suas mãos manchadas de barro enquanto dava forma a um vaso. Não é só um objeto. É uma conversa entre quem faz e quem eventualmente vai usar. Se você não entende isso, está só produzindo mercadoria morta. Helena pensou nos produtos que vira na mansão de Ricardo. Caros, elegantes, perfeitamente manufaturados e completamente vazios. Objetos projetados para impressionar, não para conectar. Numa tarde de sexta-feira, enquanto organizava linhas por cor, entrou na cooperativa um homem que imediatamente capturou sua atenção. Não pela aparência, embora fosse atraente de um jeito descuidado, com cabelo um pouco comprido e roupa que já vira dias melhores, mas pela forma como olhava o espaço. Seus olhos se moviam com a apreciação cuidadosa de alguém que entendia de design. Parou em frente a cada estação de trabalho, observando não apenas os produtos, mas também a disposição do espaço, o fluxo de luz, a interação entre as artesãs. "Posso ajudar?" perguntou Dona Carmen. O homem se sobressaltou, claramente perdido em pensamentos. "Desculpa, não quis ser intrometido. Sou arquiteto... Bom, era arquiteto. Agora só sou alguém que aprecia espaços bem utilizados." Estendeu a mão.
Leonardo Santos. Carmen Oliveira. Essa é nossa cooperativa. Dona Carmen sorriu com aquele instinto maternal que tinha para detectar almas perdidas. Tá procurando algo específico? Sinceramente, estava só passando e vi a placa. Minha avó fazia renda de bilro e o cheiro da lã me lembrou dela. Leonardo olhou ao redor com um sorriso nostálgico. Mas agora que estou aqui, não consigo deixar de notar que o espaço está subutilizado. Desculpa, é cacoete profissional. Helena, que vinha observando de sua estação, sentiu curiosidade apesar de si mesma. O que você quer dizer com subutilizado? Leonardo se virou para ela e seus olhos se encontraram. Houve um momento de reconhecimento mútuo. Aquele lampejo estranho quando duas pessoas que sofreram perdas similares se identificam sem precisar de palavras. Vocês têm um espaço lindo aqui, começou gesticulando. Mas ele está projetado como oficina, não como lugar onde os clientes querem ficar. Se movessem as estações de trabalho para criar um fluxo natural, acrescentassem iluminação estratégica e criassem pequenas áreas onde os visitantes possam ver o processo sem atrapalhar. Poderiam transformar isso numa experiência, não só numa loja. Parece caro, comentou Beatriz de seu canto. Não precisa ser. A maioria são mudanças de disposição e criatividade. Leonardo parou como se percebesse que estava sendo presunçoso. Mas vocês não pediram minha opinião. Desculpa. Não se desculpe, disse Helena, levantando-se. Mostra pra gente o que você faria. Durante a hora seguinte, Leonardo desenhou esboços em folhas de papel que Dona Carmen forneceu. Suas mãos se moviam com a confiança de alguém nascido para criar espaços. Helena observava fascinada, não apenas pelas ideias, mas pela paixão contida em cada traço. Por que você parou de ser arquiteto? Perguntou finalmente. A mão de Leonardo parou. Uma sombra cruzou seu rosto. A empresa da família faliu. Maus investimentos do meu pai, crise econômica e um pouco de ingenuidade da minha parte ao confiar nos sócios errados. Falou com a voz neutra de alguém que contara aquela história vezes demais. Perdemos tudo. Agora faço bicos de desenho técnico, mas nada sério. Então você entende, disse Helena suavemente. O que é cair? Os olhos dele se encontraram de novo, e dessa vez o reconhecimento foi mais profundo. Não era apenas empatia, era um entendimento compartilhado de como o chão pode desaparecer sob seus pés e deixá-la em queda livre. Quanto você cobraria para reprojetar esse espaço? Perguntou Dona Carmen. Leonardo balançou a cabeça. Nada. Considerem uma consultoria grátis. Vocês me lembraram minha avó, e isso não tem preço. Mas Helena viu algo mais em sua expressão. A fome de propósito. A necessidade de criar algo significativo depois de perder tudo. Reconheceu porque ela mesma sentia aquela fome todos os dias. Não, disse firmemente. Seu trabalho vale dinheiro, e nós pagamos o que vale. Talvez não agora, mas eventualmente. Leonardo a estudou com uma intensidade nova. E quem é você para fazer promessas de pagamento futuro? Alguém que está aprendendo a construir do zero, respondeu Helena. E alguém que acredita que pessoas com talento merecem ser compensadas por ele. Algo mudou na atmosfera. As outras mulheres observavam a troca com interesse mal disfarçado. Dona Carmen sorria daquele jeito sabido que mulheres mais velhas têm quando veem o início de algo que os jovens ainda não reconhecem. Leonardo começou a visitar a cooperativa regularmente. No começo, com a desculpa de ajustar seus projetos, depois simplesmente porque, como admitiu, era o único lugar onde se sentia útil. Gradualmente, implementaram suas sugestões, moveram teares para capturar melhor a luz natural, criaram uma pequena área de exposição com peças acabadas, instalaram um sistema simples de iluminação usando materiais reciclados. A mudança foi sutil, mas transformadora. Os clientes que antes entravam e saíam rapidamente começaram a ficar, fazer perguntas, observar o processo de criação. As vendas aumentaram 20% no primeiro mês. Helena e Leonardo desenvolveram uma rotina não falada. Ela terminava seu turno na almofada de renda e ele aparecia com 2 cafés da lanchonete da esquina. Sentavam-se no pequeno pátio dos fundos da cooperativa, cercados de plantas que Dona Carmen cultivava para tintas naturais, e conversavam.
Não eram conversas superficiais. Leonardo contou sobre crescer numa família onde o sucesso se media em prédios construídos e contratos assinados, onde seu pai nunca entendeu por que ele queria projetar centros comunitários em vez de arranha-céus corporativos. Helena compartilhou seus 5 anos de invisibilidade, de ser um par de mãos sem rosto numa mansão onde sua humanidade era inconveniente. Sabe qual é a coisa mais irônica? Disse Leonardo numa tarde, observando como o sol poente tingia as nuvens de laranja e rosa. Passei anos projetando espaços para os ricos, tentando impressionar meu pai, buscando validação em projetos que não significavam nada para mim. E agora, trabalhando de graça numa cooperativa que mal consegue pagar o aluguel, me sinto mais arquiteto do que nunca. É porque aqui importa, respondeu Helena. Você não está projetando para o ego. Está projetando para a vida real. Leonardo a olhou com uma expressão que fez algo se agitar no peito de Helena. Não era atração simples, embora isso também estivesse presente. Era reconhecimento de uma alma gêmea, de alguém que entendia que o verdadeiro valor se constrói em margens invisíveis. O que aconteceu com você de verdade? Perguntou ele. Sei que você perdeu o emprego, mas tem mais na sua história. Vejo nos seus olhos quando você menciona um certo milionário. Helena considerou ficar em silêncio. Aprendera durante anos que compartilhar vulnerabilidade era arriscado, mas algo na quietude do momento, na forma como Leonardo esperava sem pressionar, a fez falar. Contou tudo, a acusação falsa, a chuva, a traição, a perda das economias, o veneno silencioso que Ricardo injetara em sua reputação. E enquanto falava, sentiu algo se afrouxar no peito, como se as palavras fossem fios de um nó apertado demais. Quando terminou, Leonardo não ofereceu clichês vazios nem promessas de justiça. Disse simplesmente, então vamos provar que ele estava errado. Não gritando, não com vingança dramática, mas construindo algo tão autêntico que a falsidade dele se torne óbvia em comparação. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas dessa vez não as conteve. Por que você está nos ajudando? Sussurrou. Mal nos conhece, porque finalmente achei algo digno do meu esforço, respondeu Leonardo, sua voz igualmente suave. E porque alguém que consegue se levantar depois de ser derrubada assim, merece todo o apoio que puder conseguir. Naquela noite, enquanto Helena caminhava de volta ao apartamento de sua irmã, sentiu algo novo e aterrorizante. Esperança. Não a esperança cega e ingênua de que as coisas melhorariam magicamente, mas a esperança trabalhada e conquistada que vem de ter aliados verdadeiros. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Patrícia. O prazo da Green Life Global é em 6 meses. Depois disso, vão procurar outros fornecedores. Achei que você ia querer saber. Helena olhou a mensagem por um longo tempo. 6 meses. Meio ano para transformar uma ideia nebulosa em realidade tangível. Meio ano para provar que a autenticidade poderia vencer a produção em massa. Respondeu com um simples obrigada. E então escreveu outra mensagem, essa para Leonardo. Quanto tempo levaria para transformar a cooperativa num centro de excelência cultural? A resposta chegou em segundos. Com os recursos certos e a visão adequada, menos do que você pensa. Por quê? Helena sorriu na escuridão enquanto digitava sua resposta. Porque a gente vai mudar o jogo. O 3º mês marcou uma mudança palpável na cooperativa. Helena já não era simplesmente uma aprendiz, mas uma presença inovadora que as outras mulheres começavam a respeitar, não apenas por suas mãos hábeis, mas por sua visão estratégica. Durante uma reunião matinal com café e pão doce, Helena apresentou uma proposta que vinha desenvolvendo em segredo com Leonardo. Quero criar uma linha de produtos completamente nova, anunciou desdobrando esboços sobre a mesa central. Não apenas cópias de desenhos tradicionais, mas reinterpretações que honrem as técnicas ancestrais enquanto falam com consumidores modernos. Dona Carmen estudou os desenhos com olhos críticos. É ambicioso, precisaria de materiais novos, tempo de desenvolvimento, investimento que não temos. Eu usaria minhas economias. Começou Helena antes de se lembrar que não tinha mais economias. Melhor ainda, eu trabalharia turno duplo. Posso fazer peças normais durante o dia e desenvolver os protótipos à noite.
Você não ia dormir, observou Beatriz. Já sobrevivi com menos sono. Leonardo, que havia sido convidado para a reunião, interveio. As peças que a Helena propõe poderiam posicionar a cooperativa num mercado completamente diferente. Não competiriam com produção em massa, porque seriam únicas por design. Cada peça contaria uma história específica, documentada e verificável. E quem compraria isso? Perguntou Maria, a ceramista. Os clientes querem barato e rápido. Nem todos, respondeu Helena. Tem um mercado crescente de consumidores conscientes que estão dispostos a pagar mais por autenticidade comprovável, especialmente internacionalmente. A palavra internacionalmente caiu como pedra em água parada. Você está falando de exportação? Dona Carmen se inclinou para a frente. Isso precisa de licenças, certificações, contatos que a gente não tem. Ainda não, admitiu Helena. Mas tenho informação sobre uma empresa que está procurando exatamente o que poderíamos oferecer. Se conseguirmos impressioná-los. Não mencionou nomes. Não falou de Ricardo Mendes nem de vingança. Simplesmente apresentou a oportunidade pelo que era. Uma porta que poderia se abrir se trabalhassem duro o suficiente. As mulheres se olharam. Helena podia ver a dúvida, o medo do fracasso, mas também uma centelha de outra coisa. Possibilidade. Foi Dona Carmen quem finalmente falou. Quanto tempo você precisa para desenvolver um protótipo apresentável? 2 meses, trabalhando noites e fins de semana. E se a gente te der acesso aos nossos melhores materiais? Se algumas de nós te ajudarem? Helena sentiu o coração acelerar. Aí poderíamos ter algo extraordinário. Muito bem. Dona Carmen bateu na mesa com decisão. Mas com condições. Isso não é só seu projeto. Se funcionar, os benefícios são divididos igualmente. E se fracassar, não te culpamos. Entendido? Helena olhou ao redor do círculo de rostos. Mulheres que haviam visto promessas quebradas demais para serem ingenuamente otimistas, mas que ainda conservavam a coragem de tentar. Sentiu uma onda de afeto e responsabilidade. Entendido. Não vou decepcionar vocês. Naquela tarde, enquanto Helena trabalhava em seu primeiro protótipo, uma renda que combinava a técnica tradicional de sua avó com um design geométrico moderno inspirado na arquitetura local, Leonardo sentou-se perto, desenhando variações em seu caderno. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, disse ele sem levantar o olhar de seu esboço. Por que você está fazendo isso? Não me entenda mal, é admirável, mas tem uma intensidade em você que vai além de só criar produtos bonitos. Helena continuou trabalhando na renda, enquanto considerava sua resposta. Sabe qual foi o momento mais humilhante desses 5 anos trabalhando para o Ricardo Mendes? Leonardo balançou a cabeça. Não foi quando ele me demitiu. Foi 3 anos antes, durante um jantar importante. Eu estava servindo vinho para um grupo de investidores, e um deles fez um comentário sobre como eram exóticos certos produtos artesanais brasileiros. Disse que eram deliciosamente primitivos, como se viessem de um museu vivo. Seus dedos se tensionaram sobre o fio. O Ricardo riu. Todo mundo riu. E eu estava lá parada, segurando uma garrafa de vinho que custava mais que 1 mês de salário da minha avó, que dedicou a vida dela a aperfeiçoar essas técnicas primitivas. Fez uma pausa. Naquele momento, eu soube que para eles a gente não era gente. A gente era folclore conveniente, decoração cultural. Leonardo largou o lápis. Por isso é pessoal, por isso é necessário, corrigiu Helena. Não se trata de vingança. Se trata de provar que o que eles chamavam de deliciosamente primitivo tem mais valor e profundidade que todos os produtos manufaturados deles juntos. Essa é a diferença entre vocês e eles, observou Leonardo. O Mendes quer vender produtos, você quer honrar legados. Helena finalmente levantou o olhar da almofada de renda, encontrando os olhos de Leonardo. E você? Por que você está aqui de verdade? Podia estar procurando projetos pagos, reconstruindo sua carreira. Leonardo se recostou na cadeira, sua expressão ficando distante. Meu pai me disse uma coisa antes da empresa quebrar. Disse, Leonardo, a gente constrói estruturas que duram gerações, mas nunca construiu nada que importasse.
Sua voz se quebrou ligeiramente. Ele morreu 6 meses depois, sabendo que seu legado era um império vazio que desmoronou em 1 ano. Sinto muito. Não sinta. Ele me deu uma lição que nunca vou esquecer. A diferença entre construir e criar. Leonardo se inclinou para a frente. Aqui, eu vejo criação de verdade. Vejo mulheres transmitindo conhecimentos que têm séculos. Vejo objetos feitos com amor que vão viver em casas e contar histórias muito tempo depois que todos nós tivermos morrido. Isso é legado verdadeiro. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem num nível fundamental. Sabe o que me assusta? Admitiu Helena depois de um momento. Que isso funcione. Que a gente realmente consiga algo grande, e aí eu me torne o que eu odeio. Alguém que usa essas mulheres para minha própria agenda. Essa preocupação é exatamente o motivo de você nunca ser essa pessoa, respondeu Leonardo. Gente como o Mendes nunca questiona suas motivações. Sua autocrítica é sua bússola moral. Durante as semanas seguintes, Helena trabalhou com uma intensidade que preocupava sua irmã. Chegava em casa perto da meia-noite, dormia 4 horas e voltava à cooperativa antes do amanhecer. Mas cada noite sem dormir produzia progresso tangível. O primeiro protótipo foi um desastre, o segundo medíocre. Mas o terceiro era especial. Era uma renda que capturava a essência do que Helena tentava alcançar. Honrava as técnicas ancestrais, apresentando uma estética que ressoaria com consumidores contemporâneos. Cada fio tinha propósito, cada cor um significado documentado. Leonardo ajudou a criar um sistema de embalagem que era em si uma obra de arte. Caixas de madeira recuperada, etiquetas que contavam a história da artesã específica, códigos QR que levavam a vídeos do processo de criação. A gente não está vendendo produtos, explicou Leonardo durante uma apresentação ao grupo completo. A gente está vendendo conexão humana, história preservada, arte funcional. Beatriz levantou a mão timidamente. E se ninguém entender? Se acharem que a gente está sendo pretensioso? Então a gente acha as pessoas certas que entendem, respondeu Helena. Esse não é um modelo de volume em massa. É um modelo de qualidade sobre quantidade. Dona Carmen, que vinha observando em silêncio, finalmente falou. Minha avó costumava dizer que o trabalho honesto sempre encontra seu lar. Se a gente criou algo verdadeiramente valioso, o universo conspira para conectá-lo com quem precisa. Era filosofia simples, quase ingênua. Mas naquele momento, naquela sala cheia de mulheres que haviam transformado o sofrimento em arte, soava como verdade profunda. Naquela noite, enquanto Helena caminhava para casa com Leonardo, que insistia em acompanhá-la porque as ruas estavam escuras, ele disse algo que ficaria com ela por muito tempo. Sabe qual é a verdadeira vingança contra alguém como o Mendes? O quê? Não é destruí-lo. É se tornar tão irrelevante para sua vida que ele nem ocupa espaço nos seus pensamentos. É construir algo tão significativo que a mesquinharia dele fica microscópica em comparação. Helena parou sob um poste que piscava. Na luz amarelada, o rosto de Leonardo mostrava uma sinceridade que a desarmava. Você está falando de vingança ou de outra coisa? Tô falando de libertação, respondeu ele. E de reconhecer quando você encontrou alguma coisa, alguém, que vale mais que todo o dinheiro do Mendes. O ar entre eles mudou. Helena sentiu o coração acelerar, não de nervosismo, mas de reconhecimento de algo que vinha crescendo silenciosamente por meses. Leonardo, você não precisa dizer nada, a interrompeu suavemente. Só queria que você soubesse que isso, o que a gente está construindo juntos, importa mais para mim do que qualquer prédio que eu já projetei. E você... Fez uma pausa procurando palavras. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Helena não o beijou. Não foi esse tipo de momento. Em vez disso, estendeu a mão e entrelaçou com a dele. Caminharam o resto do caminho em silêncio, mas era um silêncio cheio de promessas não pronunciadas. Quando chegaram à porta do apartamento de sua irmã, Helena finalmente falou. Obrigada por acreditar em mim quando nem eu acreditava em mim mesma. Obrigado por me lembrar o que significa criar algo que importa.
Ficaram ali por mais um momento, mãos entrelaçadas sob as estrelas mal visíveis no céu urbano poluído. E naquele momento, Helena soube com certeza absoluta. O que sentia por Leonardo não era distração, era fundamento. O quarto mês trouxe a primeira oportunidade real de testar o trabalho. Uma feira de artesanato regional abria inscrições para expositores e, embora a taxa de inscrição fosse significativa, representava a oportunidade perfeita para apresentar a nova linha de produtos. Helena convocou uma reunião urgente na cooperativa. A inscrição custa R$ 5.000, anunciou, vendo as expressões ficarem sombrias. Sei que é muito, mas a feira atrai compradores de toda a região, incluindo representantes de lojas especializadas e boutiques internacionais. A gente não tem esse dinheiro, disse Maria diretamente. Mal conseguimos cobrir o aluguel esse mês. Helena tinha antecipado isso. Durante as últimas semanas, vinha fazendo bicos extras, limpeza de escritórios à noite, cuidar de crianças nos fins de semana, qualquer trabalho que pagasse em dinheiro. Tinha economizado R$ 1.200. Eu posso contribuir, começou, mas Beatriz a interrompeu. Não é só sua responsabilidade. Para a surpresa de Helena, as mulheres começaram a conversar entre si em voz baixa. Dona Carmen desapareceu em seu pequeno escritório e voltou com uma lata enferrujada. Esse é nosso fundo de emergência, explicou. Temos R$ 2.000 guardados para a crise. Se todas concordarem, isso se qualifica como investimento no nosso futuro. Uma por uma, as artesãs assentiram. Então, algo extraordinário aconteceu. Maria tirou um envelope amassado do bolso. Minha filha me manda dinheiro dos Estados Unidos. Esse mês eu posso contribuir R$ 300. Beatriz conferiu a carteira. 250 do meu fundo de aniversário. Até as mulheres mais jovens, as que mal ganhavam para sobreviver, contribuíram com quantias pequenas, mas significativas. Em 20 minutos havia R$ 1.000 adicionais sobre a mesa. Helena sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Não tenho palavras. Então não fale, disse Dona Carmen com brusca afetuosidade. Só garante que vai valer a pena. Leonardo, que havia presenciado tudo de um canto, contribuiu os últimos R$ 650 com um cheque pré-datado que claramente representava dinheiro que não podia se dar ao luxo de gastar. Considerem investimento de capital humano, disse com um sorriso torto. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Helena ficou sozinha na cooperativa, cercada pelas peças que preparariam para a feira. Na penumbra iluminada apenas pelas luzes da rua, tocou cada item. Rendas com padrões que contavam histórias de migrações ancestrais, cerâmicas que incorporavam técnicas de queima de 400 anos, tecidos tingidos com plantas que suas avós haviam cultivado. Cada peça carregava o peso de expectativas, sacrifícios, sonhos coletivos. A pressão era esmagadora. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Patrícia. Mendes acabou de lançar outra linha de produtos artesanais autênticos. Estão usando fábricas na China com etiquetas dizendo inspirado em tradições brasileiras. Os ativistas culturais estão furiosos. Foto anexa. Helena abriu a imagem. Os produtos eram exatamente o que esperava. Imitações baratas de designs tradicionais, produzidos em massa sem entender nem respeitar seu significado. Uma das rendas levava símbolos de luto num design claramente destinado a casamentos. Era ofensivo em sua ignorância, mas em vez de sentir raiva, Helena sentiu clareza. Isso não era mais sobre Ricardo Mendes. Era sobre proteger algo sagrado de pessoas que viam cultura como commodity. Os dias antes da feira passaram num turbilhão de preparação. Leonardo projetou um estande modular que podia ser montado em 3 horas. Helena praticou sua apresentação até conseguir recitá-la dormindo. As artesãs aperfeiçoaram cada peça até brilhar com excelência. A noite anterior à feira não dormiram. Em vez disso, sentaram-se juntas na cooperativa, compartilhando mate e histórias. Dona Carmen contou sobre sua primeira feira 40 anos atrás, quando vendeu apenas 2 peças, mas conheceu sua melhor amiga. Beatriz compartilhou como o bordado a salvara depois do divórcio. Maria falou de sua mãe, que trabalhou com barro até o dia em que morreu, suas mãos sempre manchadas de terra.
Por que a gente faz isso? Perguntou uma das mulheres mais jovens. Poderíamos ganhar mais trabalhando em fábrica. Porque isso não é só trabalho, respondeu Dona Carmen. É quem a gente é. É como a gente se conecta com nossas avós e com nossas netas que ainda não nasceram. Quando eu faço renda, não tô sozinha. Tão comigo todas as mulheres que fizeram renda antes e todas que vão fazer depois. Helena ouviu aquelas palavras e sentiu algo fundamental se acomodar em sua alma. Isso era o que Ricardo Mendes nunca poderia entender. Que o valor real não se manufaturava, se transmitia. O dia da feira amanheceu brilhante e quente. Chegaram ao recinto 2 horas antes da abertura, carregando caixas e equipamento. Leonardo dirigiu a montagem do estande com precisão militar. Quando terminaram, o resultado era impressionante. Não era o estande maior nem o mais chamativo, mas tinha algo que os outros não tinham: autenticidade ressonante. As peças estavam dispostas para contar uma história visual. As etiquetas incluíam fotografias das artesãs e explicações de técnicas. Um vídeo em loop mostrava o processo de criação. Às 10 da manhã, as portas se abriram. As primeiras horas foram lentas. Pessoas passavam, olhavam, mas poucos paravam. Helena manteve um sorriso educado, explicando pacientemente o trabalho quando alguém mostrava interesse genuíno. Mas em seu estômago, o medo crescia. Haviam apostado tudo em algo que ninguém queria? Então, por volta do meio-dia, algo mudou. Uma mulher de meia-idade parou na frente de uma renda específica. Tocou-a com dedos trêmulos, depois levantou o olhar com olhos úmidos. Minha avó fazia essas, sussurrou. Exatamente essas. Não vi uma igual há 20 anos. Helena contou a história do padrão, quem a fizera, o que cada elemento simbolizava. A mulher comprou a renda e mais 2 peças, pagando sem pechinchar. Obrigada, disse, segurando sua compra como se fosse um tesouro. Obrigada por manter isso vivo. Depois disso, foi como se uma represa tivesse se rompido. Pessoas que entendiam verdadeiramente o valor do que vendiam começaram a aparecer. Não eram muitas, mas cada venda vinha acompanhada de histórias compartilhadas, de conexões feitas, de reconhecimento mútuo. No meio da tarde, um homem bem vestido se aproximou. Estudou o estande com olhos de conhecedor, então pediu para falar com quem estivesse no comando. Sou Helena Silva, represento a Cooperativa de Artesãs Bela Vista. O homem entregou um cartão de visita. Marco Rodrigues, comprador sênior Green Life Global. O coração de Helena parou. Eu gostaria, disse o homem devagar, tocando cuidadosamente um têxtil, de ver mais do que vocês fazem. Muito mais. Helena o convidou a sentar-se no pequeno espaço que Leonardo projetara para reuniões dentro do estande. As mãos tremiam enquanto servia água, mas sua voz se manteve firme. O que o senhor gostaria de saber, seu Marco? Tudo. O comprador tirou um tablet. A Green Life Global está procurando fornecedores regionais para uma nova linha de produtos sustentáveis e culturalmente autênticos. Avaliamos dezenas de candidatos nos últimos 6 meses e, francamente, a maioria foi decepcionante. Helena pensou em Ricardo Mendes e sentiu uma satisfação silenciosa. Decepcionante em que sentido? Produção em massa disfarçada de artesanato. Apropriação cultural sem compreensão real. Histórias falsas para justificar preços altos. Marco tocou uma das rendas. Mas isso é diferente. Dá para sentir a autenticidade. Me conte sobre o processo de vocês. Durante a hora seguinte, Helena explicou tudo. As técnicas preservadas por gerações, o sistema de documentação que verificava cada artesã e método, a cooperativa que funcionava como família estendida, a filosofia de qualidade sobre quantidade. Marco escutava com atenção crescente, tomando notas constantemente. Capacidade de produção? Limitada intencionalmente, respondeu Helena honestamente. Não podemos competir em volume com fábricas, mas podemos garantir excelência em cada peça. É exatamente o que procuramos. Marco se inclinou para a frente. Vocês teriam interesse numa proposta formal. Incluiria contratos de longo prazo, recursos para expandir sua operação, mantendo padrões de qualidade
e distribuição internacional. Helena sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Eu precisaria consultar a cooperativa. Essa não é só minha decisão. Admirável. Marco sorriu genuinamente. A maioria das pessoas diria sim imediatamente. O fato de você considerar sua equipe me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Entregou-lhe um envelope grosso. Aqui está nossa proposta preliminar. Revejam, discutam e, se estiverem interessadas, marquem uma reunião em nossos escritórios. Tenham em mente que estamos em conversas com outros fornecedores, incluindo, fez uma pausa significativa, Mendes Tech. Helena manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou. Entendo. Embora entre nós, Marco baixou a voz, esse relacionamento está pendurado por um fio bem fino. Os produtos recentes dele foram problemáticos, culturalmente insensíveis. Nossa marca não pode se associar a isso. Depois que Marco foi embora, Helena se permitiu um momento de fraqueza. Entrou no banheiro do recinto, trancou-se numa cabine e chorou. Não de alegria simples, mas de alívio avassalador misturado com terror. A porta que vinha empurrando por meses finalmente estava se abrindo. Mas estava pronta para atravessá-la? Leonardo a encontrou 10 minutos depois, com os olhos vermelhos, mas a compostura recuperada. O que aconteceu? Viu o cara da Green Life. Parecia impressionado. Helena entregou o envelope. Enquanto Leonardo lia a proposta, seus olhos ficavam cada vez maiores. Helena, isso mudaria tudo. Eu sei. E me apavora, admitiu. E se a gente não conseguir entregar? E se isso arruinar o que construímos? E se eu virar outro Ricardo Mendes, usando essas mulheres para minha ambição? Leonardo largou os papéis e segurou as mãos de Helena. Me escuta. A diferença entre você e o Mendes é que ele nunca se faria essas perguntas. Ele veria só oportunidade. Você vê responsabilidade. Essa diferença é tudo. Mas e se... Não tem garantias, a interrompeu gentilmente. Mas você construiu algo real. Tem pessoas que confiam em você porque você conquistou essa confiança. E você tem. Hesitou. Então continuou. Você tem alguém que acredita em você completamente. Os olhos deles se encontraram, e Helena viu neles algo que a fez se sentir simultaneamente vulnerável e fortalecida. Leonardo, O momento foi interrompido por Dona Carmen, que apareceu com notícias urgentes. Helena, tem um problema. Uma das outras expositoras está nos acusando de copiar os desenhos dela. Diz que nossos padrões são roubados. O sangue de Helena congelou. O quê? Isso é impossível. Todos os nossos desenhos são documentados. São técnicas familiares. Eu sei, filha, mas ela está fazendo escândalo. Chamou os organizadores da feira. Correram de volta ao estande, onde uma mulher de uns 50 anos, vestida com roupas que gritavam artesã de boutique, gesticulava dramaticamente diante de um pequeno grupo de curiosos. Esses padrões são propriedade intelectual. Minha família usa esses desenhos há gerações. Helena reconheceu a tática imediatamente. Era a mesma que empresas grandes usavam contra artesãos pequenos. Acusações falsas projetadas para intimidar e desestabilizar. Manteve a calma e se aproximou com documentação na mão. Senhora, entendo sua preocupação, mas nossos desenhos estão completamente documentados. Aqui estão os certificados de autenticidade, fotografias de arquivos familiares mostrando esses padrões sendo usados há décadas, depoimentos de idosos da comunidade. A senhora pode fornecer documentação similar? A mulher empalideceu. Claramente não esperava uma resposta tão preparada. Não deveria ter que provar nada. Um dos organizadores da feira se aproximou. Um homem mais velho com ar oficial. Qual é o problema aqui? A acusadora apontou dramaticamente para Helena. Essa cooperativa está usando desenhos que pertencem à minha família. Temos toda a documentação necessária, disse Helena com calma, entregando a pasta ao organizador, incluindo certificações da Secretaria de Cultura sobre a autenticidade das nossas técnicas. O organizador revisou os documentos cuidadosamente. Então olhou para a acusadora. A senhora tem documentação similar? Eu não preciso... É óbvio que...
Sem documentação não posso tomar ação. O organizador devolveu os papéis a Helena. Seus registros parecem estar em ordem. Lamento a confusão. A mulher se retirou, resmungando sobre advogados e justiça. Helena sentiu as pernas tremerem de adrenalina, mas permaneceu de pé. Leonardo sussurrou no ouvido dela. Como você sabia ter toda essa documentação pronta? Porque aprendi que pessoas que se sentem ameaçadas atacam, respondeu Helena. E depois de 5 anos com Ricardo Mendes, aprendi a cobrir minhas costas. O resto do dia foi um sucesso inesperado. O confronto havia atraído atenção, e muitas pessoas se aproximaram por curiosidade. Ao ficarem sabendo da proposta da Green Life Global, vários outros compradores solicitaram informações de contato. Quando a feira fechou, haviam vendido 70% de seu estoque e recolhido mais de 20 cartões de contato de compradores sérios. Naquela noite, todo o grupo se reuniu na cooperativa para celebrar. Alguém trouxe coxinhas. Outra pessoa conseguiu refrigerantes. Não era uma festa elaborada, mas a alegria era autêntica. Dona Carmen propôs um brinde com copos plásticos cheios de guaraná. Pela Helena, que nos lembrou que temos algo valioso para oferecer ao mundo. Por todas nós, corrigiu Helena levantando o copo. Isso nunca foi sobre uma pessoa só. É sobre o que podemos construir juntas. Os copos se chocaram num coro desigual de plástico contra plástico, e naquele som simples, Helena ouviu algo profundo. Comunidade real. Não a versão manufaturada que Ricardo Mendes tentava comprar com seus jantares de negócios. Mais tarde, depois que todos haviam ido embora, Helena e Leonardo ficaram limpando. No silêncio confortável do trabalho compartilhado, ele finalmente disse o que vinha segurando o dia todo. Quando o Marco mencionou que poderiam ter interesse em expandir sua operação, você pensou no que isso significaria? Constantemente, tira meu sono. E? Helena deixou a vassoura e sentou-se numa das cadeiras de trabalho. Significaria recursos para melhorar a cooperativa. Significaria salários dignos para as artesãs. Significaria preservar técnicas que de outra forma poderiam se perder. Fez uma pausa. Mas também significaria pressão, expectativas, possibilidade de fracasso que afetaria dezenas de famílias. Leonardo sentou-se ao lado dela. Também significaria provar para o Ricardo Mendes que ele errou em te descartar como insignificante. Não. Helena balançou a cabeça firmemente. Essa parte não importa mais, ele é irrelevante para isso. Se eu aceitar a proposta da Green Life, será porque é certo para a cooperativa, não por vingança. Quando você ficou tão sábia, Leonardo sorriu. Quando parei de me definir pela mesquinharia dele e comecei a me definir pelo que posso criar. Ficaram sentados em silêncio por um momento. Então Leonardo falou com voz mais suave. Helena, tem uma coisa que preciso te dizer. E sei que é hora errada e não quero complicar nada. Mas se não falar agora... Helena sentiu o coração acelerar. O quê? Me apaixonei por você, disse simplesmente. Não pela ideia de você, nem pelo que você representa, mas por você. Pela sua força que não precisa ser barulhenta. Pela sua bondade que não espera recompensa. Por como você trata cada peça trabalhada como se importasse, porque para você realmente importa. Helena sentiu lágrimas se formando, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor ou frustração ou alívio, eram de reconhecimento. Eu também, sussurrou. E me assusta, porque já perdi tanto. Não sei se posso me arriscar a perder mais alguma coisa. Leonardo pegou sua mão. Você não precisa arriscar nada. Só precisa permitir que algo bom exista junto com tudo que é difícil. Fez uma pausa. Não tô pedindo promessas ou compromissos grandes. Só tô dizendo que tô aqui. E que tudo que a gente constrói juntos, a gente constrói porque os dois escolhem estar presentes. Helena o olhou, realmente o olhou, e viu em seu rosto a mesma vulnerabilidade que sentia. Leonardo não era um salvador com armadura brilhante. Era um homem que havia caído e aprendido a se levantar, igual a ela. Sua força não vinha de nunca ter sido quebrado, mas de ter encontrado a coragem de se reconstruir. Tá bom, disse finalmente. Tá bom. Não o beijou dramaticamente.
Não houve música de fundo nem momento perfeito. Em vez disso, apoiou a cabeça no ombro dele e ele envolveu um braço em volta de seus ombros. E ficaram assim, duas pessoas que haviam encontrado algo real no meio do caos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo noturno. Mas dentro da cooperativa, naquele pequeno espaço de criação e comunidade, algo novo tinha começado a florescer. Não era apenas amor romântico, embora isso estivesse presente. Era a possibilidade de um futuro construído sobre alicerces sólidos de propósito compartilhado e respeito mútuo. Helena fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, sentiu paz verdadeira. A estrada à frente era incerta. A proposta da Green Life exigiria decisões difíceis. Ricardo Mendes ainda existia em algum lugar, provavelmente planejando seu próximo movimento. Mas naquele momento, nenhum desses desafios importava. O que importava era isso: o calor de um abraço honesto, o orgulho do trabalho bem feito, a promessa silenciosa de que, não importasse o que viesse, ela não enfrentaria sozinha. O caderno com o nome da Mendes Tech, escrito em tinta manchada de chuva, ainda existia em sua bolsa. Mas quando Helena o tirou naquela noite, acrescentou uma linha nova embaixo. Não é mais sobre você. Agora é sobre nós. E com essa declaração simples, Helena Silva deu o último passo em sua transformação de vítima para criadora de seu próprio destino. Continuação. Capítulos 8 a 14. O verdadeiro caráter se revela não em como comemoramos as vitórias, mas em como as compartilhamos. A reunião com os executivos da Green Life Global estava marcada para o 5º mês, em seus escritórios corporativos na Avenida Faria Lima. Helena chegou uma hora mais cedo, vestindo um terno modesto que Beatriz havia costurado especialmente para a ocasião, incorporando sutilmente bordados tradicionais nas mangas. Dona Carmen, Beatriz e Maria a acompanhavam. Leonardo havia insistido em ficar para trás, argumentando que esse era o momento dela, mas Helena sabia a verdade. Ele não tinha roupa apropriada para uma reunião corporativa e seu orgulho o impedia de admitir. A sala de conferências era exatamente como Helena se lembrava de seus dias na mansão Mendes. Vidro, aço, vistas panorâmicas da cidade que faziam as pessoas parecerem formigas insignificantes lá embaixo. Marco Rodrigues as recebeu com calor profissional, junto com 2 colegas, a diretora de sustentabilidade e o chefe de aquisições regionais. Obrigado por virem, começou Marco. Revisamos a proposta de vocês em detalhes e acreditamos que há uma compatibilidade excelente entre nossas organizações. Durante a hora seguinte, discutiram termos: volumes de produção, padrões de qualidade, cronogramas de entrega, estrutura de preços. Helena havia feito o dever de casa, pesquisando valores de mercado e consultando um advogado comunitário que ofereceu ajuda para o bono. Mas então chegou o momento crítico. Há um componente adicional que gostaríamos de propor, disse a diretora de sustentabilidade, uma mulher elegante de uns 40 anos. Queremos que você, Helena, lidere uma nova divisão dentro da Green Life, dedicada exclusivamente a produtos culturalmente autênticos de todo o país. O silêncio na sala era palpável. O que isso significaria exatamente? Perguntou Helena com cuidado. Significaria se mudar para nossa sede em São Paulo, bairro dos Jardins. Salário de executiva, benefícios completos, orçamento substancial para identificar e desenvolver relacionamentos com artesãos de todo o Brasil. Você estaria construindo algo completamente novo. Helena sentiu o chão se mover sob seus pés. Era mais do que havia sonhado. Era transformador. Era... E a cooperativa? Perguntou Dona Carmen, a voz tensa. Naturalmente, seria o nosso primeiro fornecedor associado, explicou Marco. Teríamos que expandir sua capacidade de produção, o que incluiria investimento de capital, contratação de pessoal adicional e estabelecimento de um gerente de operações local. Maria se inclinou para a frente. Alguém que não seja a Helena? A pergunta caiu como pedra em água parada. Precisamos que a Helena esteja na sede corporativa para maximizar seu impacto, disse o chefe de aquisições, mas obviamente manteria supervisão e conexão com a cooperativa original. Helena olhou para as mulheres que a haviam acolhido quando não tinha nada.
Viu em seus rostos um misto de orgulho e algo que parecia perigosamente próximo da traição. Não porque estivessem bravas com ela, mas porque sentiam que a estavam perdendo. Posso consultar minha equipe em particular? Perguntou Helena. Claro, tomem o tempo que precisarem. Saíram para uma varanda adjacente, onde o vento da altura fazia o cabelo de Helena esvoaçar. Falem alguma coisa, pediu Helena. Qualquer coisa. Dona Carmen foi a primeira a falar. É uma oportunidade incrível, filha. Mas a gente fica pensando se você está nos deixando para trás. Nunca. Helena sentiu as lágrimas arderem. Vocês me salvaram quando eu não tinha nada. Isso existe por causa de vocês. Então fica, disse Maria simplesmente. Diz não. Mantém o contrato de fornecedor, mas não vai embora. E desperdiçar a oportunidade de ajudar dezenas de outras cooperativas, Beatriz balançou a cabeça. Não, isso seria egoísmo da nossa parte. Olharam-se, 4 mulheres presas na complexidade de ambição, lealdade, medo e amor. O que você faria, Dona Carmen? Perguntou Helena finalmente. Se estivesse no meu lugar. A mulher mais velha olhou para o horizonte, onde a bela vista mal era visível entre os prédios. Faria o que meu coração mandasse, mas também te lembraria que as raízes só são fortes se estão plantadas em terra que as nutre. Fez uma pausa. Os jardins é essa terra para você? Helena pensou em Leonardo. Pensou nas ruas que conhecia desde criança. Pensou em acordar num lugar onde ninguém conheceria sua história, onde seria só mais uma executiva num prédio de vidro. Não sei, admitiu. Sinceramente não sei. Quando voltaram para a sala de conferências, Helena falou com voz firme, mas comedida. Agradeço profundamente a oferta, mas preciso de tempo para considerá-la. Há fatores pessoais que devo avaliar. Marco assentiu, claramente esperando essa resposta. Entendemos, mas preciso ser honesto. Temos um prazo. Em 2 semanas apresentaremos nossa estratégia ao conselho diretor. Precisamos de uma resposta antes disso. Terão. Enquanto saíam do prédio, nenhuma das mulheres falou. O silêncio era pesado, carregado de coisas não ditas. Naquela noite, Helena caminhou sozinha pelas ruas da Bela Vista. Passou pela padaria onde comprava pão francês quando criança. Pelo parquinho, onde seu pai a ensinara a andar de bicicleta. Pela esquina onde tivera seu primeiro beijo, desajeitado e inesquecível. Cada passo era memória solidificada em concreto e tijolo. O celular tocou. Era Patrícia. Você precisa ver isso, disse sem preâmbulo. Tô mandando um link. Helena abriu a mensagem. Era um artigo de notícias corporativas. Mendes Tech em crise, perda de contrato maior com Green Life Global. O artigo detalhava como a corporação havia encerrado negociações com Ricardo Mendes após preocupações sobre autenticidade cultural e práticas éticas questionáveis. Mencionava especificamente seu último lote de produtos, que fora criticado por ativistas como apropriação cultural ofensiva. Helena deveria ter sentido triunfo. Era isso que quisera, não? Ver Ricardo Mendes enfrentar consequências reais. Mas, em vez de satisfação, sentiu vazio. A vingança, quando finalmente chegava, era curiosamente oca. Ligou para Leonardo. Preciso te ver. 20 minutos depois estavam sentados no mesmo café onde Patrícia a avisara sobre os problemas de Ricardo meses atrás. O círculo estava se fechando de maneiras que Helena não havia antecipado. A Green Life me ofereceu algo grande, começou Helena. Algo que mudaria minha vida completamente. Leonardo escutou enquanto ela explicava tudo. A posição executiva, os jardins, o salário que poderia tirar toda a sua família da pobreza. Mas eu teria que ir embora, concluiu. Deixar a Bela Vista, deixar a cooperativa. Deixar. Parou, incapaz de terminar. Me deixar, completou Leonardo suavemente. Helena assentiu, sentindo as lágrimas ameaçarem. E a parte idiota é que nem sei se é o que quero. A vida toda trabalhei para ter uma oportunidade dessas. Mas agora que está aqui, a única coisa em que consigo pensar é tudo que eu ia perder. Leonardo pegou suas mãos sobre a mesa. Helena, me olha.
Esperou até os olhos dele se encontrarem. Se é isso que você quer, você tem que aceitar. Não sacrifica seu futuro por mim ou por ninguém. E se o que eu quero não é mais só sobre mim? Sussurrou Helena. E se construir algo significativo com pessoas que eu amo importa mais do que qualquer título ou salário? Então você tem sua resposta. Mas é a resposta certa? Helena sentiu frustração borbulhar. Como eu sei a diferença entre estar sendo sábia ou só com medo? Leonardo sorriu com aquela gentileza que fazia o coração de Helena doer. Porque a sabedoria reconhece que nem toda porta que se abre precisa ser atravessada. Às vezes, a escolha mais corajosa é ficar e aprofundar raízes. Mas a Green Life poderia ajudar tantas cooperativas, e eles podem achar outra pessoa para essa posição. Alguém que sonhe com os jardins. Fez uma pausa. Mas a cooperativa Bela Vista só tem uma Helena Silva. E eu... A voz dele se quebrou ligeiramente. Eu só tenho uma chance de construir uma vida com a mulher que amo. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da decisão pressionar contra o peito. E se eu me arrepender? E se você não se arrepender? Contrariou Leonardo. O arrependimento funciona para os dois lados, Helena. Você pode se arrepender de oportunidades não aproveitadas. Ou pode se arrepender de conexões não cultivadas. Só você sabe qual te perseguiria mais. Naquela noite, Helena não dormiu. Encheu páginas de seu caderno com listas de prós e contras, mas nenhuma coluna capturava a verdade completa, porque essa não era uma decisão racional. Era uma decisão da alma. Ao amanhecer, soube o que tinha que fazer. Helena solicitou outra reunião com a Green Life Global. Dessa vez foi sozinha, vestindo não o terno corporativo, mas uma blusa bordada por Beatriz, armadura de autenticidade. Marco Rodrigues a recebeu com curiosidade evidente. Tomou uma decisão? Sim, mas vem com condições. Marco se recostou intrigado. Estou ouvindo. Helena respirou fundo e desdobrou a proposta em que havia trabalhado a noite toda com Leonardo. Aceito liderar a divisão de autenticidade cultural, mas não dos jardins. Vou fazer isso da Bela Vista. Isso é pouco convencional. Me deixa terminar. Helena continuou com crescente confiança. A autenticidade não pode ser supervisionada de um escritório corporativo. Precisa estar enraizada em comunidades reais. Proponho transformar a cooperativa Bela Vista num centro de excelência cultural, um lugar onde compradores, artesãos e designers possam se encontrar. Tirou os esboços que Leonardo havia criado. Reformaríamos o prédio atual, expandindo-o para incluir oficinas educacionais, espaços de exposição e áreas onde visitantes possam experimentar o processo de criação. Não seria só um fornecedor, seria um modelo. Interessante, admitiu Marco. Mas como supervisiona outros projetos regionais daqui? Viagens estratégicas, não mudança permanente. A tecnologia moderna permite reuniões virtuais, e quando precisar estar em campo, estarei. Helena se inclinou para a frente. Mas minha base, meu fundamento, fica aqui. Porque se eu perder a conexão com as raízes desse trabalho, perco exatamente o que me torna valiosa para vocês. A diretora de sustentabilidade, que também estava presente, trocou olhares com Marco. É uma proposta pouco ortodoxa. A autenticidade é pouco ortodoxa, respondeu Helena. Se vocês querem mais um executivo corporativo que vê comunidades como recursos a explorar, tem milhares disponíveis. Se querem alguém que entende essas culturas por dentro, precisam aceitar que essa pessoa deve permanecer conectada a elas. Houve um longo silêncio. Helena sentiu o coração martelar, mas manteve o olhar firme. Vamos precisar de alguns ajustes nos termos financeiros, disse finalmente Marco. O pacote de compensação foi projetado assumindo custos de mudança e vida nos jardins. Entendo. Estou disposta a negociar. E se o modelo Bela Vista não funcionar? Então teremos aprendido algo valioso, que a autenticidade não pode ser manufaturada, só cultivada. Helena sorriu. Mas não vai fracassar. Sei que não vai. A reunião se estendeu por 3 horas. Ajustaram termos, discutiram cronogramas, negociaram responsabilidades. No final, Marco estendeu a mão. Temos um acordo, senhorita Silva. Embora devo admitir,
Nunca vi ninguém negociar um pacote executivo para baixo só para ficar no próprio bairro. É porque a maioria das pessoas não entende que o verdadeiro valor não se mede só em dinheiro. Quando Helena saiu do prédio, o sol estava começando a se pôr. Ligou para Leonardo imediatamente. Consegui. Aceitaram a contraproposta. Sério. A voz de Leonardo estava cheia de espanto. Helena, você é incrível. Não teria conseguido sem seus projetos, sem seu apoio, sem... Parou, as emoções a dominando. Sem você. Onde você tá? Saindo do escritório deles. Fica aí, tô indo. 20 minutos depois, Leonardo chegou sem fôlego, claramente tendo corrido parte do caminho. Abraçou-a ali na calçada, levantando-a do chão enquanto girava. Você conseguiu. Você realmente conseguiu. Helena riu, sentindo alegria pura pela primeira vez em o que pareciam anos. Nós conseguimos. Isso nunca foi só eu. Quando Leonardo a colocou no chão, seus rostos estavam a centímetros de distância. E naquele momento, no meio da rua movimentada da Faria Lima, com executivos apressados passando ao redor deles, Helena o beijou. Não foi o primeiro beijo deles. Haviam compartilhado alguns momentos roubados durante as últimas semanas. Mas esse foi diferente. Esse foi uma promessa, um compromisso, uma declaração de que haviam escolhido construir algo juntos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo feito bobos. Devíamos contar para as outras, disse Helena. Com certeza. Mas antes a gente pode só... ficar feliz por um momento. Sentaram-se num banco do parque próximo, mãos entrelaçadas, observando como a cidade se preparava para a noite. Em algum lugar naquela selva de concreto, Ricardo Mendes provavelmente estava lidando com as consequências de suas ações. Mas Helena descobriu que não pensava mais nele com raiva ou necessidade de vingança. Simplesmente não importava mais. No que você está pensando? Perguntou Leonardo. Que 6 meses atrás eu estava de joelhos na chuva sentindo que minha vida tinha acabado. E agora estou aqui, prestes a começar algo que pode mudar vidas. Apertou a mão dele. É estranho como as piores coisas, às vezes, nos levam exatamente para onde precisamos estar. Não foi a coisa ruim que te trouxe aqui, observou Leonardo. Foi o que você escolheu fazer depois. Essa é a diferença. Helena apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo paz genuína. Te amo, disse, e dessa vez as palavras fluíram facilmente. Não sei quando aconteceu exatamente, mas te amo. Também te amo, respondeu Leonardo. E vamos construir algo lindo juntos. Não só a cooperativa, mas uma vida. Ficaram assim enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escuro. 2 pessoas que haviam encontrado nas ruínas de suas vidas passadas os alicerces para algo novo e verdadeiro. A comemoração na cooperativa foi emocionante. Lágrimas, abraços, planos falados em vozes animadas sobrepostas. Dona Carmen abriu uma garrafa de espumante que vinha guardando para uma ocasião especial. Pela nossa Helena, brindou. Que poderia ter ido embora, mas escolheu ficar. Por todas nós, corrigiu Helena. Porque isso só funciona se estivermos juntas. Mas no meio da celebração, Patrícia ligou com notícias urgentes. O Ricardo sabe do seu acordo com a Green Life, disse sem preâmbulo. E tá furioso. Helena, você precisa ter cuidado. Como ele ficou sabendo, o Marco Rodrigues notificou formalmente que estão encerrando negociações com a Mendes Tech. Mencionou que acharam um parceiro mais alinhado com os valores deles. O Ricardo fez as conexões. Helena sentiu um arrepio. O que ele pode fazer? O contrato está assinado. Pode tornar sua vida difícil de outras maneiras. Patrícia baixou a voz. Já vi ele arruinar pessoas só por birra. Tem conexões, advogados, recursos e agora tem o ego ferido. Obrigada pelo aviso. Depois de desligar, Helena compartilhou a conversa com Leonardo. Ele não pode te tocar legalmente, raciocinou ele. Seu contrato com a Green Life é sólido, mas pode atacar a cooperativa de jeitos que não envolvem diretamente a Green Life. Fiscalizações surpresa, problemas com licenças, pressão sobre fornecedores. Então a gente se prepara. Durante a semana seguinte, Helena e Leonardo trabalharam meticulosamente
para garantir que tudo na cooperativa estivesse impecavelmente documentado. Licenças atualizadas, contratos claros com fornecedores, registros financeiros transparentes. Mas a ameaça veio de onde não esperavam. Numa terça-feira de manhã, 2 fiscais da vigilância sanitária apareceram sem aviso prévio. Recebemos uma denúncia anônima sobre condições de trabalho inseguras, explicou o fiscal principal, um homem de meia idade com prancheta e expressão entediada. Helena sabia exatamente quem havia feito aquela denúncia. Claro, fiscalizem o que precisarem. Não temos nada a esconder. Os fiscais percorreram cada centímetro da cooperativa. Verificaram extintores, saídas de emergência, ventilação, armazenamento de materiais. Helena os seguiu, respondendo perguntas com calma profissional enquanto internamente seus nervos se retesavam. Depois de 2 horas, o fiscal principal fechou a prancheta. Tudo parece estar em ordem. Melhor que muitos lugares que visitamos, sinceramente. É só isso? A menos que eu ache mais alguma coisa. Olhou ao redor uma última vez. Não, tá tudo certo. Vamos enviar o relatório oficial em 1 semana. Depois que foram embora, Dona Carmen se aproximou de Helena. A gente sabe quem fez isso. Mas não podemos provar. A gente precisa? Maria se juntou a elas. Todo mundo sabe como são esses homens poderosos quando se sentem ameaçados. Naquela noite, Helena encontrou seu carro com o pneu furado. Poderia ter sido coincidência, provavelmente era. Mas o timing era inquietantemente conveniente. Leonardo insistiu em acompanhá-la em casa naquela noite e nas seguintes. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. É só intimidação, disse Helena, embora não se sentisse tão segura quanto parecia. O Ricardo quer me assustar. E tá funcionando? Helena considerou a pergunta honestamente. Um pouco. Mas também tá me lembrando por que isso é tão importante. Gente como ele tem usado o próprio poder para esmagar pessoas como a gente por gerações. Tá na hora de mudar. A crise real chegou 1 semana depois. Helena recebeu uma ligação de sua irmã, histérica. Helena, você precisa vir. A escola das crianças diz que tem um problema com os registros de matrícula deles. Helena correu para o apartamento de sua irmã, onde Sofia estava cercada de papéis, chorando. Dizem que tem irregularidades financeiras, que talvez a gente usou documentos falsos para se qualificar para o programa de bolsas. Mas a gente não fez nada errado. Helena examinou os documentos com mãos trêmulas. Tudo estava em ordem, perfeitamente legítimo. Mas alguém havia plantado dúvidas suficientes para iniciar uma investigação. Ricardo Mendes estava atacando sua família. A raiva que Helena sentiu foi diferente de qualquer coisa que experimentara antes. Não era a raiva quente e impulsiva de ser humilhada sob a chuva. Era algo mais frio, mais calculado, mais perigoso. Ligou para Patrícia. Preciso de informação. Tudo o que você tiver sobre as operações do Ricardo. Suas fraquezas, seus segredos, qualquer coisa. Helena, o que você está planejando? Proteger minha família. Se ele quer guerra, vai ter. Patrícia hesitou. Tem umas coisas. Irregularidades contábeis que notei. Contratos com fornecedores que parecem suspeitos. Nada definitivamente ilegal, mas... Manda tudo. Helena, cuidado. Se você for atrás dele diretamente... Ele já foi atrás da minha família. As regras mudaram. Naquela noite, Helena se sentou com Leonardo e Dona Carmen, espalhando todas as informações que Patrícia havia enviado. Já aqui, apontou um padrão nos registros financeiros. Pagamentos para uma empresa de consultoria que não parece existir de verdade. E aqui, contratos com fornecedores que são superfaturados significativamente. Leonardo assoviou baixinho. Isso pode ser sonegação fiscal ou lavagem de dinheiro. Precisamos ser cuidadosos, alertou Dona Carmen. Se acusarmos sem provas sólidas, só pioramos as coisas. Então conseguimos provas sólidas, disse Helena com determinação. A Patrícia tem acesso a mais informações e tenho algumas ideias de quem mais pode estar disposto a falar. Durante a semana seguinte, Helena trabalhou em segredo. Contatou outras pessoas que haviam trabalhado para Ricardo Mendes e foram tratadas injustamente. Reuniu depoimentos, documentos
evidência de um padrão de abuso de poder. Não era vingança. Era justiça. Mas quanto mais cavava, mais percebia algo. Tinha dois caminhos à sua frente. Poderia destruir Ricardo Mendes, expondo suas práticas corruptas. Teria a satisfação de vê-lo cair completamente. Ou poderia pegar o caminho mais alto. A decisão veio durante uma conversa com Leonardo no pequeno pátio da cooperativa, sob estrelas que mal podiam ser vistas através da poluição luminosa. Se eu fizer isso, disse Helena, se eu realmente for atrás dele com tudo que achei, eu o destruo. Mas também me torno alguém que tenho tentado não ser. E isso te preocupa? Me apavora, admitiu. Porque parte de mim quer vê-lo sofrer. Quer que ele entenda como é ser pisoteado. Leonardo pegou sua mão. Mas outra parte de você sabe que a verdadeira vitória não é a destruição dele. É a sua elevação. Helena assentiu, sentindo lágrimas quentes nas bochechas. Então o que eu faço? Deixo ele se safar? Não. Você protege o que construiu. Defende sua família. Mas faz isso sem se tornar ele. A resposta veio a Helena num momento de clareza cristalina. Não precisava destruir Ricardo Mendes. Só precisava ter tanto sucesso que a mesquinharia dele se tornasse irrelevante. No dia seguinte, Helena fez duas coisas. Primeiro, usou as informações que havia reunido para apresentar uma denúncia formal à Receita Federal. Não com alarde ou ameaças, simplesmente apresentando fatos documentados e deixando que as instituições apropriadas fizessem seu trabalho. Segundo, ligou para um contato na mídia interessado em histórias sobre cooperativas de sucesso e autenticidade cultural. Não mencionou Ricardo Mendes. Simplesmente compartilhou a história real da cooperativa Bela Vista e sua parceria com a Green Life Global. A matéria que resultou foi linda, focada completamente no trabalho positivo que estavam fazendo. Incluía fotografias das artesãs, explicações de técnicas tradicionais e menção de como a autenticidade cultural estava encontrando novo valor em mercados globais. Ricardo Mendes nem foi mencionado, e essa omissão era mais poderosa que qualquer ataque direto. O sexto mês trouxe mudanças rápidas. A reforma da cooperativa começou com fundos da Green Life. Leonardo supervisionou pessoalmente cada aspecto do design, transformando o espaço modesto em algo extraordinário que respeitava sua história enquanto abraçava seu futuro. As artesãs receberam seus primeiros salários dignos. Helena viu lágrimas nos olhos de Maria quando abriu seu primeiro envelope de pagamento. É 3 vezes o que eu ganhava antes, sussurrou. Não sei o que dizer. Diz que você merecia, respondeu Helena. Sempre mereceu. Mas nem tudo era celebração. A investigação fiscal sobre a Mendes Tech havia sido aberta oficialmente, e embora Helena não tivesse conexão pública direta com ela, Ricardo sabia quem havia plantado as sementes. O confronto final chegou numa quarta-feira à tarde. Helena estava revisando amostras de novos designs quando Dona Carmen entrou com expressão séria. Tem alguém aqui que quer te ver. Diz que é importante. Helena saiu para a área principal e congelou. Ricardo Mendes estava de pé no meio da cooperativa, completamente deslocado em seu terno de R$3.000, cercado de teares e barro. Precisamos conversar, disse sem preâmbulo. Helena sentiu todos os olhares se virarem para ela. As artesãs haviam parado de trabalhar, observando com tensão palpável. Podemos conversar aqui, respondeu Helena firmemente. Não tenho segredos para essas mulheres. Ricardo olhou ao redor com desprezo mal disfarçado. É aqui que você acabou? Brincando de artesã com essa gente? Leonardo deu um passo à frente, mas Helena levantou uma mão detendo-o. O que você quer, Ricardo? Quero que você pare com o que está fazendo. A investigação fiscal, os boatos que você está espalhando... Não estou espalhando boato nenhum, interrompeu Helena. Simplesmente forneci informações factuais às autoridades apropriadas. Se tem problemas, são seus, não meus. Você não é nada. A voz de Ricardo se elevou. Uma empregada que esqueceu seu lugar acha que pode jogar na minha liga? O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Helena caminhou em sua direção devagar, com a dignidade tranquila que aprendera durante meses de se reconstruir.
Você tem razão, disse calmamente. Não posso jogar na sua liga, porque a sua liga é construída sobre desprezo, exploração e apropriação. A minha liga é construída sobre respeito, colaboração e autenticidade. Palavras bonitas para alguém que está roubando meu contrato. Não roubei nada. A Green Life escolheu trabalhar comigo porque ofereço algo que você nunca poderia. Verdade. Helena parou a 1 metro dele, olhando-o diretamente nos olhos. Sabe qual é a diferença entre a gente? Quando você olha essas peças, vê produtos. Quando eu olho, vejo pessoas. Vejo histórias. Vejo legados que merecem ser honrados. Filosofia barata que não paga conta. E mesmo assim, aqui estou eu com um contrato que você perdeu. Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Ricardo, você poderia ter sido grande. Tem recursos, conexões, inteligência. Mas escolheu usar tudo isso para pisar nas pessoas em vez de elevá-las. Não vim aqui para sermão. Então por que veio? Helena cruzou os braços. Se é para me intimidar, desperdiçou a viagem. Se é para me oferecer algo, não estou interessada. E se é para ameaçar minha família de novo, te aviso que agora tenho recursos próprios e não vou hesitar em usá-los. Ricardo a estudou com um misto de raiva e algo que poderia ter sido respeito relutante. Te subestimei. Não, simplesmente nunca se deu ao trabalho de descobrir quem eu era. Helena fez uma pausa. Sabe qual é a coisa mais triste? Você poderia ter sido um aliado. Poderia ter usado sua posição para fazer algo significativo. Em vez disso, escolheu ser exatamente o tipo de homem que o mundo não precisa. E você é melhor? Não sei se sou melhor. Mas estou tentando ser boa. Tem diferença. Ricardo olhou ao redor uma última vez, sua expressão impenetrável. Então, sem outra palavra, se virou e caminhou para a saída. Mas na porta, parou. Parabéns, Helena. Você ganhou. Espero que valha o que sacrificou. Não sacrifiquei nada que importasse, respondeu Helena. Essa é a parte que você nunca vai entender. Depois que ele foi embora, a cooperativa permaneceu em silêncio por um longo momento. Então, Dona Carmen começou a aplaudir. Uma por uma, as outras mulheres se juntaram até a sala ressoar com o som. Helena sentiu lágrimas correrem por suas bochechas, mas dessa vez eram de puro alívio. Leonardo a abraçou forte. Você tá bem? Tô livre, sussurrou Helena. Pela primeira vez em 6 meses, tô completamente livre dele. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Helena se sentou sozinha na cooperativa reformada. O espaço havia se transformado em algo lindo, luz natural se derramando através de novas janelas, estações de trabalho dispostas para máxima eficiência e beleza. Uma área de exposição que era em si uma obra de arte. Tirou o caderno onde havia escrito o nome da Mendes Tech meses atrás. Olhou as palavras manchadas de chuva. Então, com cuidado, arrancou a página, dobrou-a num quadradinho e colocou num envelope. Escreveu do lado de fora: quem eu era, não quem eu sou. Guardou o envelope numa gaveta, não para esquecer, mas para lembrar a jornada. O celular tocou. Uma mensagem de Marco Rodrigues. O Centro de Excelência Cultural está oficialmente aprovado para construção. Orçamento completo autorizado. Parabéns, parceira. Helena sorriu, sentindo esperança genuína se expandir no peito como asas se desdobrando. O passado havia sido sobrevivido. O presente estava sendo vivido plenamente. E o futuro brilhava com possibilidades que nem conseguia imaginar ainda. O 7º mês trouxe uma nova crise, mas de tipo completamente diferente. A Green Life Global expandiu sua oferta. Queriam abrir centros de excelência similares em 5 regiões diferentes e precisavam que Helena supervisionasse todos. Significava mais responsabilidade, mais recursos e, sim, mais viagens. Mas também significava menos tempo na Bela Vista, menos tempo com Leonardo, menos participação direta no trabalho cotidiano que tanto amava. É uma oportunidade incrível, disse Leonardo quando ela compartilhou as notícias. Você poderia impactar dezenas de cooperativas. Mas a que custo? Respondeu Helena, sentada em seu pequeno apartamento que agora podia pagar graças ao novo salário.
Já sinto que tô sendo esticada fina demais. Se aceitar isso, você prova que seu modelo funciona em escala. Leonardo pegou suas mãos. Helena, é isso que você queria. Mudança real. Impacto real. Eu queria isso antes de ter algo a perder. A verdade pairava entre eles, pesada e não dita. O relacionamento deles mal havia começado. Poderia sobreviver a Helena viajando constantemente? Durante a semana seguinte, Helena ficou dividida. Por um lado, via o potencial de ajudar centenas de artesãos a encontrar mercados sustentáveis. Por outro, via as tardes com Leonardo se transformarem em ligações telefônicas, momentos roubados virarem meses separados. A decisão se cristalizou durante uma conversa com Dona Carmen. Meu marido viajava muito, disse a mulher mais velha, trabalhando na renda enquanto falava. Era caminhoneiro. Ficava semanas fora. E sim, foi difícil. Mas funcionou porque os dois entendíamos o que estávamos construindo juntos. Mas você não se arrependeu? Perguntou Helena. Do tempo perdido? Dona Carmen deixou a almofada de renda. Me arrependo de algumas coisas. De aniversários que ele perdeu, de noites que dormi sozinha. Fez uma pausa. Mas nunca me arrependi de apoiar o propósito dele. Porque quando um homem ou uma mulher acha sua verdadeira vocação, esmagar isso pelo nosso próprio medo é a forma mais cruel de amor. Então eu deveria aceitar? Você deveria se perguntar, que versão de você mesma você pode ser daqui a 5 anos? A que pegou o caminho seguro e fica se perguntando, e se? Ou a que arriscou e descobriu seu potencial máximo? Naquela noite, Helena e Leonardo tiveram a conversa que vinham evitando. Encontraram-se na laje do prédio da cooperativa, onde Leonardo havia criado um pequeno jardim usando plantas doadas. A cidade se estendia embaixo deles, um mar de luzes piscantes. Quero aceitar a oferta, disse Helena sem rodeios. Mas me apavora o que isso significa para a gente. Leonardo não respondeu imediatamente. Olhou para o horizonte, seu perfil iluminado pela luz da lua. Quanto tempo? Perguntou finalmente. Quanto você estaria viajando? 2 semanas por mês, talvez mais durante fases de montagem. É muito. Eu sei. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem. E se você disser que é demais, vou entender. Se decidir que não pode... Leonardo se virou para ela, pegando seu rosto entre as mãos. Helena Silva, me escuta com muita atenção. Eu te amo. Não a versão de você que fica em casa e faz janta. Eu te amo. Ambiciosa, brilhante, dedicada à mudança real. Se eu te pedir para sacrificar isso por mim, como posso dizer honestamente que te amo? Mas eu vou sentir tanta sua falta. E eu vou sentir tanta sua falta que vai doer, interrompeu. Mas prefiro te ter 2 semanas por mês sendo completamente você mesma do que te ter o tempo todo sendo uma versão diminuída. Você tem certeza? Certeza absoluta. Leonardo sorriu, embora seus olhos estivessem úmidos. Além do mais, isso me dá tempo para trabalhar no projeto secreto que estou planejando. Projeto secreto? Um homem precisa de alguns mistérios. Seu sorriso se alargou. Mas posso te dizer isso. Envolve um anel, uma pergunta e esperar o momento perfeito. Helena sentiu o coração parar. Leonardo, não agora, disse rapidamente. Você tem grandes decisões para tomar primeiro. Mas quero que você saiba que quando estiver pronta, quando a gente tiver navegado esses próximos meses e provado que a gente aguenta, eu vou te fazer a pergunta. E espero que você diga sim. Helena o beijou então, colocando naquele beijo todas as palavras que não conseguia articular. Gratidão, amor, medo, esperança, compromisso. Vou dizer sim, sussurrou contra os lábios dele. Quando você perguntar, vou dizer sim. Ficaram na laje até as primeiras luzes do amanhecer pintarem o céu de rosa e dourado. E naquela luz nova, Helena sentiu clareza absoluta. No dia seguinte, ligou para Marco Rodrigues. Aceito a posição. Com condições. Estou ouvindo. Quero um compromisso de que cada centro de excelência será genuinamente comunitário. Não instalações corporativas com fachadas artesanais, mas cooperativas reais,
lideradas por artesãos locais. Aceito. E quero que Leonardo Santos seja o arquiteto principal de todos os projetos. A visão dele é essencial para o que estamos construindo. Houve uma pausa. Essa é uma recomendação profissional ou pessoal? As duas, respondeu Helena honestamente. Ele é o melhor arquiteto para esse trabalho, e por acaso é o homem que eu amo. Se isso for um problema... Não é, disse Marco. Aprecio a transparência, e se você confia nele, confio no seu julgamento. A ligação terminou com apertos de mão virtuais e datas de início. Helena havia dado o salto. Naquela noite, toda a cooperativa comemorou. Não com champanhe caro ou restaurantes chiques, mas com comida caseira compartilhada em mesas improvisadas, com crianças correndo entre as pernas dos adultos, com música tocada num rádio velho. Você está feliz? Perguntou Beatriz, se aproximando com um prato de pastéis. Helena olhou ao redor. Dona Carmen rindo com sua neta, Maria ensinando cerâmica para uma menina pequena, Leonardo num canto desenhando projetos, enquanto um grupo de crianças observava fascinado. Sim, respondeu. Tô feliz. Com medo, mas feliz. Isso significa que você está viva, disse Beatriz sabiamente. Só os mortos não têm medo. O 8º mês trouxe o desafio que Helena havia temido. Seu primeiro projeto, longe da Bela Vista. Voou para Salvador para estabelecer o 2º centro de excelência. O trabalho era empolgante, mas exaustivo. Os artesãos locais eram talentosos, mas desconfiados. Tinha que conquistar a confiança deles enquanto navegava culturas e tradições ligeiramente diferentes. Leonardo ficou na Bela Vista, supervisionando reformas enquanto começava os projetos para os outros centros. Falavam toda a noite, mas as conversas pareciam inadequadas, pequenos curativos sobre a ferida crescente da separação. Depois de 2 semanas, Helena voltou exausta, mas triunfante. O centro de Salvador estava tomando forma, e os artesãos locais começavam a confiar em sua visão. Mas quando chegou na Bela Vista, encontrou tensão esperando por ela. Precisamos conversar, disse Dona Carmen sem seu calor habitual. As mulheres têm preocupações. Numa reunião de emergência da cooperativa, Helena enfrentou críticas que havia temido. Você está sempre viajando agora, disse Maria. Como a gente pode confiar na sua liderança se você não está aqui? Contratei uma excelente diretora de operações, respondeu Helena. Vocês aprovaram a seleção dela. Mas não é a mesma coisa, interveio outra artesã. Você entende a visão, ela só segue instruções. Então preciso ensinar a visão para ela, e preciso confiar que vocês conseguem manter sem mim. Isso é o que somos agora? A voz de Beatriz estava magoada. Um projeto que você delega enquanto corre atrás de coisas maiores? A acusação doeu porque tocava no medo mais profundo de Helena. Nunca vi isso como só um projeto, disse, a voz se quebrando. Vocês mudaram minha vida. Essa cooperativa me salvou quando eu não tinha nada. Mas agora você tem tudo, disse Maria. Título chique, salário grande, namorado que te adora. Ainda precisa da gente? O silêncio era esmagador. Helena olhou ao redor do círculo de rostos. Mulheres que a haviam acolhido, ensinado, apoiado, e viu em seus olhos não apenas raiva, mas medo. Medo de serem deixadas para trás, de serem apenas o primeiro degrau na escada de outra pessoa rumo ao sucesso. Preciso de vocês mais do que nunca, disse finalmente. Mas precisam entender uma coisa. Isso não é sobre eu subindo e deixando vocês para trás. É sobre todas nós nos elevando juntas. Cada centro que abro carrega as lições que aprendi aqui. Cada artesão que ajudo está conectado a essa mesa, a essas paredes, a vocês. Palavras bonitas, disse Maria, mas sua voz estava mais suave. Então deixe eu provar com ações. Helena tirou documentos da bolsa. Trabalhei nisso com os advogados da Green Life. Quero reestruturar a cooperativa como sociedade cooperativa formal, onde cada uma de vocês é acionista. Quando os outros centros gerarem lucros, uma porcentagem volta para cá. Para sempre. Dona Carmen pegou os documentos, estudando-os cuidadosamente. Você está dizendo que mesmo trabalhando em outros lugares, a Bela Vista sempre se beneficia? Estou dizendo mais que isso.
Tô dizendo que a Bela Vista é a raiz de tudo isso, e as raízes sempre recebem nutrição primeiro. Helena se inclinou para a frente. Mas preciso que confiem em mim. Preciso que acreditem que meu sucesso é nosso sucesso. A reunião durou 3 horas. Houve lágrimas, discussões, dúvidas expressas abertamente, mas no final votaram. 13 a favor, 2 se abstendo, nenhuma contra. Naquela noite, Helena desabou no sofá do apartamento de Leonardo, completamente exausta emocionalmente. Quase perdi tudo hoje, sussurrou. Mas não perdeu. Leonardo massageou seus pés. Porque você encarou as preocupações de frente em vez de evitá-las. E se da próxima vez não for suficiente? E se eventualmente eu tiver que escolher entre o trabalho que amo e as pessoas que amo? Leonardo parou de massagear e a olhou diretamente. Então você escolhe pessoas, sempre. Porque o trabalho, por mais significativo que seja, é sobre servir pessoas. Se você perde isso, perde tudo. Helena se sentou, estudando o rosto dele. Como você é tão sábio? Não sou sábio. Só perdi o suficiente para saber o que realmente importa. Fez uma pausa. Helena, tem uma coisa que queria te dizer. Tava esperando o momento certo, mas não tenho mais certeza de que exista momento certo. Tirou uma pequena caixa do bolso. Não era de joalheria chique. Era de madeira entalhada à mão, linda em sua simplicidade. Leonardo, me deixa terminar antes que eu perca a coragem. Abriu a caixa, revelando um anel simples, prata com um design que Helena reconheceu imediatamente como baseado em padrões de renda tradicionais. Não sou rico. Não posso te dar diamantes caros ou mansões. Mas posso te dar isso. A promessa de que não importa para onde seu trabalho te leve, não importa quantos quilômetros nos separem, meu coração sempre vai estar aqui, te esperando, te apoiando, te amando. Helena sentiu as lágrimas fluindo livremente. Não é o momento perfeito, continuou Leonardo. As coisas tão complicadas, estressantes, mas talvez esse seja exatamente o ponto. Não quero esperar a vida ser perfeita para nos comprometermos. Quero encarar o imperfeito juntos. Pegou a mão dela. Helena Silva, você casa comigo? Por um momento, Helena não conseguiu falar. Todas as responsabilidades, pressões, decisões difíceis do dia se dissiparam. O que restou foi simples e claro. Sim, disse rindo e chorando simultaneamente. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel em seu dedo. Encaixou perfeitamente, porque é claro que sim. Ele havia observado suas mãos por meses, enquanto trabalhava na renda, memorizando cada dimensão. Beijaram-se então longo e profundo, e naquele beijo havia a promessa de um futuro compartilhado através de qualquer desafio que viesse. Quando finalmente se separaram, Helena segurou a mão à luz, admirando como o anel capturava e refletia os padrões que sua avó havia ensinado. É perfeito, sussurrou. Você é perfeita, corrigiu Leonardo. Imperfeita e humana e maravilhosamente você. Naquela noite, enroscados juntos enquanto a cidade dormia lá fora, Helena sentiu paz profunda. Sim, havia desafios pela frente. Sim, equilibrar trabalho e amor seria difícil, mas agora sabia com certeza. Não enfrentaria sozinha. 1 ano depois. A inauguração do 5º Centro de Excelência Cultural foi na Bela Vista, completando o círculo que havia começado com uma mulher de joelhos sob a chuva. O prédio reformado era magnífico. 3 andares de espaços luminosos, projetados por Leonardo, cada canto otimizado para criação, ensino e conexão. A laje tinha um jardim onde se cultivavam plantas para tintas naturais. As paredes exibiam não apenas produtos acabados, mas documentação do processo, transformando cada sala num museu vivo. Dezenas de artesãos de 5 regiões diferentes haviam viajado para a cerimônia. A Green Life Global enviou representantes executivos. Mídia local e nacional cobria o evento. Mas para Helena, de pé no palanque improvisado, enquanto centenas de olhos a observavam, só uma coisa importava: os rostos das mulheres que a haviam acolhido quando não tinha nada. 1 ano atrás, começou sua voz amplificada pelos microfones, mas tremendo ligeiramente.
Eu estava de joelhos numa calçada, sentindo que minha vida tinha acabado. Hoje estou aqui, não porque sou especial ou extraordinária, mas porque pessoas extraordinárias se recusaram a me deixar cair. Apontou para Dona Carmen. A senhora me deu propósito quando eu tinha perdido a direção. Para Beatriz. Você me ensinou que a força vem em muitas formas. Para Maria. Você me lembrou que a dignidade não precisa da permissão de ninguém. E finalmente para Leonardo, de pé ao lado com lágrimas orgulhosas nos olhos. Você me mostrou que o amor verdadeiro amplia em vez de restringir. Helena respirou fundo. Esse centro não é um monumento ao meu sucesso. É testemunho do que acontece quando as pessoas escolhem se elevar juntas em vez de escalar sozinhas. Quando honramos tradições enquanto abraçamos possibilidades. Quando lembramos que o valor verdadeiro não se fabrica, se cultiva, se preserva, se transmite. Fez uma pausa, procurando na multidão até encontrar um rosto específico. Ricardo Mendes estava nos fundos, quase escondido. Havia vindo, embora ninguém o tivesse convidado. Os olhos dele se encontraram. Helena poderia ter desviado o olhar. Poderia tê-lo ignorado. Em vez disso, assentiu. Reconhecimento simples de outro ser humano. Esse ano me ensinou algo crucial, continuou. Vingança não é vitória. Vitória é construir algo tão significativo que as mesquinharias passadas se tornam irrelevantes em comparação. Sorriu. E hoje, olhando ao redor dessa sala cheia de talento, dedicação e comunidade autêntica, sei que conseguimos exatamente isso. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Mas Helena mal o ouviu. Estava observando Dona Carmen enxugar lágrimas, as artesãs jovens tirando fotos com orgulho, crianças brincando entre displays de trabalhos que suas avós haviam criado. Depois da cerimônia, enquanto a multidão se misturava, Ricardo Mendes se aproximou. Helena havia sabido que eventualmente ele faria isso. Parabéns, disse, e pela primeira vez no ano em que o conhecera, parecia genuíno. Você construiu algo impressionante. Obrigada. Devo admitir, Ricardo hesitou, claramente desconfortável. Fui um idiota, de muitos jeitos. Helena não contradisse, simplesmente esperou. As investigações fiscais acharam irregularidades. Tive que pagar multas significativas. Reestruturar a empresa completamente. Fez uma pausa. Foi humilhante, mas talvez necessário. E agora? Agora estou tentando fazer as coisas direito. Contratar consultores de verdade, pagar salários justos, aprender sobre culturas em vez de simplesmente explorá-las. Olhou-a diretamente. Não espero perdão, mas queria que você soubesse que sua intervenção, vamos chamar assim, acabou sendo uma lição que eu precisava. Helena considerou as palavras dele cuidadosamente. Não fiz o que fiz para te ensinar uma lição, Ricardo. Fiz para proteger o que tinha construído. Se você aprendeu algo no processo, ótimo. Mas sua redenção é sua responsabilidade, não meu objetivo. Eu sei. Ricardo assentiu. E, pelo que vale, sinto muito por ter te tratado como invisível. Você era excepcional e fui arrogante demais para ver. Eu era excepcional, corrigiu Helena, mas só descobri o quanto quando parei de medir meu valor pela sua percepção dele. Estendeu a mão. Depois de um momento, Ricardo a apertou. Boa sorte, Helena. Igualmente. Observou-o ir embora, sabendo que provavelmente nunca se encontrariam de novo, e percebeu que estava tudo bem. Essa nunca tinha sido realmente a história dele. Tinha sido a história dela encontrando seu próprio caminho. Leonardo apareceu ao seu lado, entrelaçando os dedos com os dela. Como você se sente? Livre, respondeu Helena. Completa, totalmente livre. Pronta para a próxima aventura? Helena riu. Que aventura? Bom, tem uma pequena cooperativa em Minas Gerais que está com problemas de distribuição. E uma certa esposa minha prometeu ajudar. A gente ainda não é casado. Detalhes técnicos. Leonardo sorriu. Além do mais, daqui a 3 semanas a gente vai ser, a não ser que você tenha dúvidas de última hora. Zero dúvidas, disse Helena firmemente. Mas me pergunta de novo depois que você morar comigo por uns meses. Posso ser difícil de manhã. Já moro com você.
E você é impossível antes do café. Te amo do mesmo jeito. Ficaram juntos enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons de rosa, laranja e roxo. O centro fervilhava de atividade. Artesãos comparando técnicas, crianças aprendendo ofícios ancestrais, executivos da Green Life tomando notas sobre a integração de tradição e modernidade. Dona Carmen se aproximou, carregando 2 xícaras de chocolate quente. Para os arquitetos de milagres, disse, oferecendo as xícaras. Não são milagres, disse Helena. É trabalho duro. Trabalho duro sem visão só produz suor. Você tinha visão. Dona Carmen olhou ao redor com satisfação. Minha avó costumava dizer que cada geração tem a responsabilidade de acrescentar algo ao que recebeu. Você acrescentou possibilidade. Fizemos juntas, insistiu Helena. Sim, concordou Dona Carmen. Mas você começou, e isso sempre requer a maior coragem. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora, Helena e Leonardo subiram para a laje do centro. O jardim que ele havia projetado estava florescendo. Ervas aromáticas, plantas de tinta, flores nativas. Helena tirou o envelope que havia guardado meses atrás, aquele que continha a página de seu caderno com o nome da Mendes Tech. O que é isso? Perguntou Leonardo. Um lembrete de quem eu era, e de quem não preciso mais ser. Rasgou o envelope e a página dentro em pedacinhos, deixando que o vento os levasse. Os fragmentos de papel flutuaram sobre a cidade como confete acidental, dispersando-se até ficarem invisíveis contra o céu noturno. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Leonardo. Helena considerou a pergunta honestamente. Me arrependo do tempo que perdi me sentindo pequena. Mas não me arrependo da jornada. Cada parte, até as dolorosas, me trouxeram aqui. E aqui é onde você quer estar? Helena se virou para ele, pegando o rosto dele entre as mãos. Aqui, com você, construindo algo que importa, cercada de pessoas que valorizo, fazendo um trabalho que honra quem veio antes, enquanto cria oportunidades para quem vem depois? Sorriu. Sim. Exatamente aqui é onde quero estar. Beijaram-se sob as estrelas. 2 pessoas que haviam encontrado nas cinzas de suas vidas passadas os alicerces para algo novo, verdadeiro e duradouro. A cidade zumbia embaixo deles, indiferente ao seu momento pequeno, mas monumental. Mas naquela laje, com plantas que cresceriam para criar beleza, Helena soube que haviam alcançado algo raro e precioso. Não vingança. Vitória verdadeira. Não às custas de outros, mas na elevação de muitos. Não através de destruição, mas mediante criação cuidadosa. E enquanto a lua se erguia sobre a bela vista, Helena Silva, artesã, empreendedora, noiva, líder comunitária, sentiu profunda gratidão por cada passo do caminho que a havia trazido a esse momento perfeito de paz conquistada. A mulher que havia sido demitida sob a chuva não existia mais. Em seu lugar havia alguém mais forte, mais sábia, mais conectada ao próprio propósito. E isso, decidiu Helena enquanto Leonardo a abraçava sob as estrelas, era a vingança mais doce de todas. Se tornar a melhor versão de si mesma, apesar de quem apostou contra ela. O futuro se estendia à frente, cheio de desafios e oportunidades igualmente. Mas Helena não o enfrentava mais sozinha ou com medo. Enfrentava com amor, comunidade e a certeza absoluta de que o trabalho honesto, o respeito genuíno e a autenticidade inquebrantável sempre encontram seu caminho de volta para casa. A melhor vingança não é se tornar quem te machucou, é se tornar quem você sempre foi capaz de ser.